A nossa leitura hoje vai estar em 1 João, no capítulo 1, versículo de 1 ao versículo 4. Vamos falar sobre um tema muito importante na vida do cristão. Como ele se sente no momento em que encontra certas dificuldades na sua vida, devido às circunstâncias. Como nós nos comportamos, se realmente temos a presença de Deus em nossa vida, se estamos firmes na rocha. Vamos ler então 1 João, capítulo 1, versículo de 1 ao versículo 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e delas testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Agora nós fazemos uma pergunta: a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho, ou você tem comunhão com o Senhor Jesus? Você compartilha da sua vida com Deus todos os dias? Como você se sente diante de algumas dificuldades em que você enfrenta? Você se sente que pertence a Deus? O nosso texto hoje vai refletir em uma pequena cidade em que a maioria dos trabalhadores era de empregados de uma única empresa. A certa altura houve uma dispensa coletiva de todas as pessoas, foram demitidas. Ainda assim, a esposa de um dos demitidos foi visitar uma vizinha. Foi vista cantando um hino cristão enquanto pendurava roupa no varal. A vizinha perguntou: "Como você está tão alegre?" Mesmo sabendo da dificuldade de seu marido estar desempregado. E a resposta dela foi: "Meu marido pertence a Deus, não à empresa." A posição que temos diante de Deus é invisível aos olhos humanos, mas por meio de Cristo sempre temos acesso a Deus. Para se aproximar de Deus, é necessário estar puro. Cristo nos purifica e justifica quando morreu por nós naquela cruz. Essa justiça, porém, só enxergam aqueles que creem nele. Essa paz, como essa senhora sentia, ao ponto de estar cantando, mesmo vendo a sua renda, perdendo a sua renda, seu marido desempregado, para muitos era motivo de desespero e preocupação, mas para ela estava cantando alegre, contente, porque ela tinha paz que o mundo não conhece, o mundo não entende. Ela tinha comunhão com Deus, pois sabia que elas pertenciam a Deus. Em Cristo nós temos o Espírito Santo, que sempre nos eleva a Deus, Pai. Se pecarmos, Ele denuncia o nosso pecado e nos indica o sangue purificador de Cristo. Ele nos alerta: você está no caminho errado, mude de vida rapidamente, pois Cristo pagou o preço pelo teu pecado. Assim, em Cristo temos acesso ao Pai, como o próprio Cristo sempre teve. Essas gloriosas realidades são invisíveis aos olhos humanos, mas o cristão as experimenta no dia a dia, no seu cotidiano. Foi por isso que a vizinha não entendeu a alegria daquela senhora cristã no dia em que vários chefes de família foram desempregados. Contudo, elas tornam-se invisíveis em momentos e em atitudes inesperadas. Devemos ficar atentos para a gente não ser como as pessoas que não conhecem o Espírito Santo de Deus, porque as investidas virão, as provações elas virão, mas nós temos que estar firmes, sabendo que nós pertencemos a Deus e o que habita em nós é eterno. Conta-se que uma partida de futebol
Um centroavante cristão, jogador de futebol, apanhou o jogo inteiro de um zagueiro. No final, dividiram uma bola e o zagueiro levou a pior. O centroavante, embora inocente, pediu perdão ao zagueiro pelo jogo duro. Numa entrevista para uma rádio, o zagueiro disse depois que sua consciência o acusou a semana toda. A docilidade cristã do servo de Deus tornou-se visível para milhares de ouvintes da emissora. Devemos aprender a lidar com as outras pessoas que não conhecem Deus. Em momentos inesperados, as realidades invisíveis do cristão tornar-se-ão visíveis e a glória do Senhor resplandecerá. Assim nos tornaremos luz diante das trevas quando nós praticamos aquilo que o Senhor nos ensina a fazer, a respeitar, a amar, a estar alegres, a viver em comunhão. Essa nossa reflexão foi extraída do presente diário do autor Manuel de Jesus, a quem somos muito gratos por ter esse texto. Permita ao Espírito Santo sondar se essas realidades existem em seu viver. Em certa ocasião em que tivemos em um aniversário, eu e a Eliana, um aniversário de casamento de 50 anos, uma data que poucas pessoas conseguem chegar a atingir, não porque uma ou outra pessoa morreu, mas devido à dureza de coração e não ter o Espírito Santo dominando, aí há separação. Um dos cônjuges falou a seguinte frase e me chamou muita atenção naquele momento, em que a pessoa disse o seguinte: não é fácil chegar aqui, nessa data, nesse momento. Devemos aprender a pedir perdão mesmo sabendo que estamos certos. A gente muitas vezes é levado pelo nosso egoísmo, pela nossa ignorância, porque estamos distante de Deus. Mas se o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, ele domina a nossa vida, nós podemos até escorregar por um momento, vagar, mas o Espírito Santo de Deus vem e nos alerta: olha, você está no caminho errado, muda de atitude, muda de vida. Isso não condiz com quem serve ao Senhor, com quem se entregou para Jesus. A vida do cristão deve ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Não tem outra alternativa. Se quisermos alcançar a santidade, devemos procurar viver pelo Espírito. As dificuldades, irmãos, como eu falei, elas sempre virão. Mas nós que somos pertencentes a Deus, nós que um dia falamos que Senhor Jesus toma conta da nossa vida, eu o aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Não faz sentido vivermos como o mundo vive, desesperado, preocupado, ansioso, acelerado. Devemos aprender com o exemplo daquela senhora que, mesmo vendo o seu esposo sendo demitido, não sabendo que ele veria amanhã, mas estava cantando louvor em gratidão a Deus. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, o versículo 25 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então eu quero alertar você que um dia se entregou para Jesus e disse que ele seria o Senhor e Salvador da sua vida. Você que foi adotado por Deus através de Cristo Jesus e hoje é chamado Filho do Altíssimo. Lembre-se desses frutos do Espírito que deve dominar a nossa vida: a paciência, a alegria, o amor, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Lembre-se dessas coisas quando você for tentado ou quando você for provado, a não deixar que essa tentação ou qualquer provação venha a tirar de você essas qualidades. Essas atitudes, em alguns momentos, são invisíveis aos olhos das pessoas do mundo, mas faz toda a diferença em nossas vidas. Você já deve ter conhecido alguém que você viu passando com dificuldades, até doente ao ponto dos seus últimos dias de vida.
prostrada em uma cama, em um leito de hospital. Eu mesmo já vi em uma reportagem uma senhora com câncer bem avançado no seu corpo. E ela com um sorriso no rosto, sempre dizendo para o repórter que entrevistava que estava feliz porque sabia para onde ia. A única tristeza que tinha é porque deixou de viver coisas como estar próximo dos seus filhos mais tempo, do seu marido, da sua família. E aqui estamos nós com a oportunidade de aproveitar momentos melhores com aquilo que nós amamos, com o que vem de Deus, com o que Deus nos deu, que é a nossa família, que é com os irmãos, é a comunhão com o que é de Deus. E vivemos num mundo acelerado e preocupado. Essa fase da nossa vida deve ser passada, essa página deve ser virada. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, devemos pisar no freio desse mundo e acelerar para a nossa vida eterna, vivendo em santidade, procurando frutificar os frutos do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Controle as suas emoções, controle a sua vida. Entregue-as na mão do Senhor, pois o Senhor sabe como e o que é melhor para você. O que te impede de ser feliz hoje? Reflita um pouco aí na sua vida, nesse momento, nesses minutos que estamos refletindo aqui na palavra do Senhor. Pare um pouquinho e pense o que te impede de ser feliz. Quais são os problemas, qual é as barreiras, as dificuldades que você tem encontrado para estar alegre, confiante, como aquela senhora que estava estendendo as roupas no varal, sendo que seu marido tinha sido desempregado, demitido da empresa. Pertencemos, amigos, nós pertencemos a um Deus vitorioso que nos guarda no dia do mal e nos prepara para a eternidade. Temos mais motivos para estar alegres do que tristes. Portanto, mude sua vida hoje. Agradeça a Deus pela vida, pelo que você tem. Seja grato a Deus porque você tem um lugar no céu para morar. Embora o mundo te rejeite aqui, você pode expressar a gloriosa presença de Deus na sua vida através das suas ações. Pratique os frutos do Espírito e seja uma pessoa feliz. Pai nosso Deus, mais uma vez estamos aqui para te agradecer. Agradecer por esse dia tão especial, por a semana que está começando, a semana que já passou. Estamos aqui dando início a mais um projeto, mais uma semana. Que seja para a honra e glória do teu nome. Que no momento, Senhor, que estivermos sendo pressionados pelo mundo a entristecer, a ficarmos aflitos, que nesse momento possamos refletir na tua palavra e ver que teu Espírito Santo habita em nós, que ele nos capacita a mudarmos de vida e sermos contentes em qualquer que seja as circunstâncias que estamos vivendo. Não deixe que nós apagamos esse Espírito que habita em nós, que o teu próprio Filho nos deu, nos presenteou para nos acompanhar nessa caminhada. Que a alegria que vem do Senhor, essa alegria eterna, faça parte da nossa vida enquanto estivermos aqui nesse mundo respirando. Em nome de teu Filho amado Jesus é que nós oramos, Senhor. Amém. A alegria é viver feliz, sem importar qual a situação. Se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão. A alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver no mesmo sentimento de afeto e de consolação. A alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades, com certeza. A alegria é tudo perder, sem perder
coração. Se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão, a alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver no mesmo sentimento de afeto e de consolação. A alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades, com certeza. A alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus. Ter de Cristo o conhecimento, nos caminhos ser